porque nós compreendemos muito pouco das verdades espirituais que estamos envolvidos. Compreendemos muito pouco da realidade espiritual que nos cerca. E pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe e que traga até nós também, Senhor, aclarando o nosso pensamento, as reflexões importantes desse período que está sendo vivido. Com certeza, um período de valorização da convivência, mas existem mais coisas a serem aprendidas e talvez ainda está passando despercebida por cada um de nós. Com certeza, quando pudermos voltar às atividades, iremos valorizar profundamente a convivência com os nossos companheiros, porque sentimos muita falta da presença física, apesar de estarmos ligados ainda mentalmente no ideal de crescimento espírita. Então, pedimos ao Pai Celestial que nos abençoe, que fortaleça esse comprometimento que nós buscamos com as verdades espirituais, a fim de nos libertarmos e crescermos espiritualmente. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 10, já na reta final dessa análise que está sendo feita do sonambulismo torturado. É a história de uma jovem senhora, casada já com um cavaleiro mais maduro, e que traz um transtorno obsessivo que leva ela a todo um desgaste e desequilíbrio emocional. Nós vemos estudando que ela esteve internada numa clínica e quando ela passa por um período onde a medicação consegue equilibrar um pouco o seu comportamento, ela tem um tempo para ficar em casa e o companheiro, aproveitando esse tempo que ela tem para ficar em casa, acaba levando ela à casa espírita em busca de socorro. Chegando lá, eles observam essa companhia espiritual indesejada que, ao aproximar-se dela, desenvolve uma crise histérica, onde ela fica totalmente tomada, numa voz rouquenha, e acaba sendo intermediária do obsessor. Estudamos que esse obsessor tinha ligações profundas com ela desde o nascimento e que ela teve a oportunidade da maternidade. Então, logo se consorciou com seu esposo, mas sentindo a atmosfera espiritual daquele ser que estava para reencarnar, ela opta pelo aborto. E esta atitude dela agrava muito a ação obsessiva, porque aquele ser que era até então assassinado por uma filha, agora era assassinado pelo mesmo espírito na condição de mãe. Isso leva ele a uma atitude muito mais agressiva contra ela e numa incidência magnética maior, já que ambos têm ligações tanto afetivas como magnéticas. Nós paramos na semana passada num pedacinho aqui, na última frase aqui da semana passada, que eu queria deixar como uma abertura do estudo dessa semana, numa reflexão. É uma explicação de Aulus quando ele diz: a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Então, tudo que nós temos a nível de corpo físico são irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então, se nós tirássemos dessas palavras de Aulus para a nossa vida, a gente perguntaria, né? Onde estão as nossas limitações orgânicas, emocionais e espirituais? Porque aonde elas estão, está sendo um foco irradiado da nossa alma, que também precisa ser trabalhado para encontrar o equilíbrio e não irradiar mais limitações, e sim a projeção de uma alma equilibrada. O serviço de socorro espiritual continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino,
ao passo que a moça, refletindo-lhes as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Para mim, dizia o espírito, não há recursos, sou um renegado. Olha outro parênteses que ele dá aí, né? Renegado por quê? Porque ele tem a noção da reencarnação frustrada através do aborto delituoso. E aquele lamento que ele faz não são palavras vazias, denotam a sua situação espiritual. Então Raul, aproveitando aquilo, diz: perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado. Porque enquanto ele obsidiar a moça a esse ponto, ela não tem estrutura orgânica equilibrada para projetar condições de uma nova maternidade. A ação obsessiva é tão grande que a influência magnética nela desestrutura todas as funções, adicionada à consciência de culpa do aborto, impedem ela de uma maternidade que poderia trazer benefício para os dois. E nesse ponto é que ele coloca, né, desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Olha a reflexão que ele coloca. Meu irmão, olha a sua situação. Você foi assassinado, foi renegado. Então você tem o direito de cobrar, é um direito seu. Mas, no entanto, observe a sua própria vida. Não será em passado mais distante que você tenha construído recursos para que o sofrimento te alcance? Porque não há injustiça na lei divina. Nós lidamos com a injustiça humana e com pessoas injustas, mas nós não somos injustiçados. Se o sofrimento chega até mim, mesmo que alguém, eu não fiz nada para merecer nesta atual existência. A lei é ampla e as encarnações são solidárias. De repente, hoje, eu tenho condições de quitar dívidas de várias existências passadas. Eu consegui uma resistência, um entendimento que possa me cobrar, por exemplo, de dívidas que foram feitas em passado remoto. Então, eu não posso enxergar apenas a atitude que me fez o mal. É isso que Raul Silva tenta implantar na mente do obsessor. Que se ele perdoar, que se ele der uma nova oportunidade, essa oportunidade vai beneficiar primeiro ele próprio. Só que ele diz, né? Eu não posso perdoar. Ele não conseguia se libertar. E olha que a gente também, às vezes, não perdoa, né? Às vezes a gente tem algum tipo de ações, desafetos, e vive remoendo naquele sofrimento, vive remoendo na atitude, e não se liberta para uma nova oportunidade de convivência. E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo: a fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas, atenção a esse ponto, vivem repletos de dramas comoventes a que se prendem ao passado remoto e próximo. Cada ser é um universo de vidas, de existências, de envolvimentos, de convívio social, de convívio familiar, de atitudes negativas e positivas. Então, quando a gente vê uma pessoa, né, a gente vê uma legião de experiências que se expressam numa personalidade. A personalidade de hoje é o somatório de todas as existências que essa alma já teve
desde os reinos inferiores. Então, ela expressa, às vezes, dificuldade numa área, doença em algum órgão, aí volta lá em cima, não há órgão em harmonia, sem pensamentos equilibrados. A doença nada mais é que a falta do equilíbrio que nos gera saúde. E apontando o casal com a destra, Aulus conclui: o esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado em verdugo que a persegue. Por isso, a obsessão incidiu, aumentou de intensidade quando ela se casa. Porque o obsidiado viu ali o quê? Quem cometeu o homicídio e quem induziu a alma mais frágil a cometer o crime. A junção dos dois que lhe custaram uma existência. Nisso o ódio aumenta, a intensidade aumenta, a sua ação aumenta sobre eles. Herdeira, a moça, de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar as decisões. Então, era uma jovem que foi adotada por um casal, ele ficou viúvo, cuidou dela com muito carinho, ela herdaria um grande valor financeiro, mas, de repente, ele começa a ficar cismado com o namoro que ela estava tendo, com aquele homem que a cercava, vendo que ele não tinha interesses em levar, em gerar bem-estar e felicidade, ele começa a alterar a sua decisão de fazer dela herdeira da sua fortuna. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século passado. Então, esta situação já decorria de mais de 100 anos. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. Via que aquele envolvimento não traria algo de bom. É natural. E por que ela sente a atração? Porque naquela existência já expressavam um resultado de existências anteriores a ela ainda. Não era à toa que se consorciavam, havia afinidade entre eles. Parecia, na opinião do pai, mais interessado em pilhar-lhes as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhe buscava a separação. Então, por algumas vezes, ele juntou com a filha e tentou que ela separasse do noivo à sua vista nocivo aquela convivência. Mas não houve nenhum tipo de progresso. Indignado, mobilizava medidas legais, então, para deserdá-la. Porque se o que movia aquele homem era o dinheiro, então, se eu deserdasse ela, com certeza ele se afastaria dela. Era o pensamento do pai. Explorando a paixão que a moça se via possuída, o rapaz então começou a induzi-la a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Então ela começa a medicar o pai com uma dosagem química que aos poucos foi lhe custando a existência física. Anulando o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Então, ele confiando na filha, levando a medicação até ele vai consumindo toda uma medicação que lhe custou a existência. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino confesso,
relegando-a à profunda miséria moral e física. Então, o pai não estava errado. Ele não era uma boa companhia para a filha. E a atitude dele em tentar resguardá-la custou-lhe a existência. Aí você começa a entender a mágoa do espírito. Eu tentei protegê-la e ela me aniquilou a vida. Então você vê que não é o obsessor, o bicho de sete cabeças, né? O mais a expressão do mal no tratamento obsessivo. Na maioria das vezes, ele é uma vítima de ações que não foram levadas em conta. Sentimento, respeito, conversa franca, simplesmente tomar uma atitude em busca de valores materiais e aniquilaram a existência. Não lhe bastou o gênero de aniquilamento gradativo, o tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Então, aí, nesse ponto, na existência passada, começa o desequilíbrio emocional dessa moça. Já na existência passada, tão logo o velhinho morreu, ela se consorciou, começou a viver o seu inferno astral, ela começa a sentir a influência do pai adotivo, porque a questão de ser um espírito que velava por ela não lhe traz condições também de perdoá-la. Era um homem comum, era um homem vulgar, que, tendo a existência aniquilada, toma de ódio pela própria filha. Começa a investir contra ela. E ela começa a apresentar tormentos íntimos pela consciência de culpa. Ela tem uma abertura na sua consciência, que é o crime, que faculta a ela o remorso, reviver todo o sofrimento. Em verdade, continua Aulos dizendo, o parricídio, a morte do pai, permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, nada fica esquecido dos tribunais divinos. A lei ela é tão ampla e tão dinâmica que qualquer atitude de desrespeito ao ser humano, à natureza, aos animais, fica registrado como uma dívida. E nós só seremos espíritos livres quando não tivermos dívidas. É como se nós tivéssemos, né, um órgão de cobrança na nossa própria consciência. Enquanto a nossa consciência nos prende a atitudes que diz respeito à lei divina, não seremos espíritos livres, não estaremos prontos para alçar voos, porque algo nos prende nossas próprias dívidas. Então, às vezes a gente olha uma situação dessa e fala assim, mas eu, graças a Deus, nessa atual existência, eu não prejudiquei, eu não conspirei contra o mal, mas eu tenho ainda um passado a ser expiado. Talvez nós estejamos agora numa existência de calmaria, numa existência de aprimorar o caráter, de criar fortaleza moral, para podermos encarar o nosso próprio passado face a face, quando tivermos uma resistência maior às próprias dificuldades. Eu vejo isso muito, por exemplo, na vida de Chico Xavier. Uma alma que já havia atingido um estado de pacificação muito grande, mas enfrentou problemas familiares, problemas de convivência, problemas de dificuldade orgânica, de limitações, porque ele foi quitando todo o seu passado numa existência onde ele abraça o sofrimento e a sua dor já não causa dor para mais ninguém. É o espírito pacificador. Ele ainda tinha um passado, né, das suas ações, talvez longínquas, que ainda lhe cobravam um preço que ele paga com amor
e se liberta para ser o anjo de luz que já era em terra. Neste caso, esta jovem tem um homicídio, este rapaz é o indutor do homicídio, porque utilizou da paixão daquela alma para submetê-la, para inveterá-la ao crime, e o espírito assassinado é aquele que agora odeia porque acha-se injustiçado. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e, depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se fez vingativo credor. Você imagina o que é conviver nas mãos de alguém que te odeia? Qual será o limite da tortura espiritual? Talvez a gente não tenha noção. Mas essas impressões que ela viveu estão contidas no seu inconsciente e já manifestam nela como medo, como uma insegurança, como uma incerteza da vida, como uma falta de perspectiva de progresso. Isso já demonstra o íntimo atribulado que ela tem. E, na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Então, ele continua torturando ela mesmo depois que ela conseguiu a reencarnação. E a gente pergunta assim, mas por que ela, que cometeu o crime, conseguiu reencarnar? Porque o espírito, quando se arrepende, o arrependimento abre porta à reparação. Ela não, por ter arrependido, ela não se libertou da dívida, tanto que ela traria o obsidiado, o obsessor, como filho. Ela ia regenerar o sentimento. Então, ela arrependida se credencia à reencarnação. E ele, ainda enceguecido no ódio, não conseguiu. Seria levada à reencarnação numa atitude de diminuir a intensidade de ação. Mas, infelizmente, ela, mesmo estando arrependida no mundo espiritual, iludida no mundo material, acaba renegando a oportunidade. O Tarcísio, Oi, Ângela. no caso, quando o espírito está se preparando para reencarnar, ele entra naquele processo, naquele retrocesso, né, de esquecimento. E não foi isso que aconteceu com o obsessor? Ele não entrou nesse processo? Nós temos alguns tipos, né, de reencarnação. Nós temos o A dela planejamento. seria compulsória, sim, obrigada? Nós temos a encarnação compulsiva. Ela mereceu, através do arrependimento, a oportunidade. Correto. Ele viria como o quê? Como uma... É a reencarnação compulsiva. Ele ainda não tem o mérito de estar equilibrado e ter toda essa preparação. Ele é levado a um certo estágio de, vamos colocar assim, ele recebe a infusão magnética a um determinado ponto e se entrega à espiritualidade para uma reencarnação. Por isso que o aborto, em qualquer situação, é um caso muito delicado da gente opinar. Porque naquele momento houve a concepção, e a concepção não é apenas um fenômeno biológico. Eu sei que isso é complexo, isso daí a gente teria que abrir talvez um balcão de discussões e diálogos, mas nós precisamos entender um caso como esse. O espírito tem aversão pela mãe, ódio pelo pai, e ele é conduzido forçosamente a reencarnar. E ele pode poderia se arrepender nesse momento, ele tem a liberdade de não querer,
ou ele próprio influenciou novamente essa irmã para poder cometer o aborto novamente? Isso, olha só. Ele poderia não querer encarnação, porque apesar de ele ter sido levado compulsoriamente, é mostrado a ele um plano de convivência, um plano social. Falar, olha aqui, meu amigo, eu sei que você não gosta, nós estamos quase que te obrigando, mas se você aceitar, o seu sofrimento diminui. Então ele recebe quase que, ele aceita quase que numa troca. Tá, eu vou porque eu estou sofrendo. Então, se ele desistir da encarnação, ele tem condições de fazer isso, principalmente no início, forma seu aborto espontâneo. Ele desiste. Ele não consegue conviver com o campo mental dela. Mesmo ele estando próximo e suportando o campo mental dela, ele vai suportando. Ele influencia ela. Porque se nós estivermos próximo a alguém, mesmo em silêncio, a gente influencia a pessoa. A gente incomoda a pessoa. Às vezes fala assim, o silêncio incomoda, né? Você está dentro de casa com uma outra pessoa e ninguém fala nada, um incomoda o outro. Porque é uma troca de energia. E ele não queria, odiava, mas talvez, isso aí a gente está falando muito entre aspas, porque o livro não trata, talvez, numa expectativa de melhorar, ele aceita a reencarnação, mesmo sendo compulsória. E fala assim, mas compulsória ele não precisa aceitar, mas aí ele tem a oportunidade de abandonar, agravando a sua situação. Então, abre-se uma tela e fala assim, ó, você tem aqui, aceitando, você vai melhorar. Fugindo, você vai afastar-se dela, porque ela cumpriu a parte dela do acordo. Então, ele aceita, mesmo odiando, mesmo não gostando. E o que ela faz, infelizmente? Quando ela sente a vibração, que não era uma vibração agradável, ela tinha medo dele, ela havia rolado com ele anos na faixa de ódio no mundo inferior, ela opta pelo aborto. E aí ela potencializa o ódio e potencializa a ação que ele tinha sobre ela, aonde ele desequilibra ela por completo. Tarcísio, Oi. quer dizer assim, o que a Ângela falou, algo que podia ter acontecido, mas no caso não foi o que aconteceu, né? É. Eu e a Neuzeli, nós estamos fazendo um estudo, e a semana passada nós lemos um texto interessante que me lembrou, né, desse nosso estudo de hoje. É o livro Ideal Espírita, fala o seguinte, que muitas vezes nós vivemos normalmente 10 longos anos conquistando os patrimônios espirituais para viver apenas 10 minutos. Então, você vê, tudo isso foi preparado para ela dar um testemunho. Ela foi preparada, aí no estudo a gente, a Luísa falou da Lívia, por exemplo, né? Até fala do Chico Xavier, porque às vezes você é preparado muitos anos, você estuda e tem muitos problemas, mas é só uma preparação, né? A Lívia, por exemplo, qual que foi da Lívia? O leão foi o menor problema que ela teve na hora, o testemunho dela foi de poucos, né? Quanto tempo demorou para ela ser comida para ela ser atacada pelos leões? Uhum. Mas é porque ela foi preparada durante muitos anos. E às vezes você dá um testemunho, mas o testemunho pode ser negativo também. Pode. É o caso dela aí, né? Então, olha só. Fala, quem não se preparou e se esquivou ou maldisse todas as expiações é porque não está pronto ainda. Então, a misericórdia divina, às vezes a gente fala assim, mas por que eu não tenho prova nenhuma? Porque a prova vem para quem está pronto. Então, os espíritos abnegados, além de se tornarem aptos, são também merecedores das suas provações. É isso que a gente não percebe, né? O Chico tinha aquelas provações todas, porque ele estava pronto para dar o testemunho positivo. Com certeza. E acho que todos nós estamos, só que nem sempre damos. É o caso dela. E às vezes a nossa prova é muito menor do que a dele, ou muito menor que ser comido por um leão. Às vezes suportar uns aos outros, que é a caridade moral. E isso é difícil. É difícil conviver, é difícil suportar.
Isso daí que a Rita colocou é importante, que no livro Os Mensageiros, nós vamos estudar uma instituição no mundo espiritual que prepara a encarnação de médiuns. E vai contar a história de um médium que ele ficou 40 anos se preparando para uma encarnação. Então, durante 40 anos, ele estudou, ele viu as dificuldades, ele se preparou, ele fez toda uma harmonização com a espiritualidade superior. Mas quando ele chega aqui na Terra, ele, de certa forma, esquece de tudo aquilo. E ele ficou 40 anos se preparando. Com 35 anos de vida, ele suicidou. Ele não conseguiu viver nem os 40 anos aqui, reencarnado, referente à preparação no mundo espiritual. Então, isso é muito relativo, principalmente quando a gente vê assim, nossa, mas a pessoa engravidou numa condição horrível, mas naquele momento, ela atraiu magneticamente alguém ligado, ou alguns espíritos oportunistas que necessitam de encarnações dolorosas, são levados a esse estágio. É muito raro, a nossa visão ainda é muito superficial para qualquer análise profunda. Neste caso, com certeza, algum trabalho foi feito com ele para que ele aceitasse. Tanto que não partiu dele fugir da prova. Partiu justamente dela. Que tinha também o mesmo preparo, que a espiritualidade desdobrou em corpo espiritual, que explicou, minha filha, você sofre há muito tempo, seu passado é esse, o obsessor que está aqui foi seu pai, e nós vamos reaproximá-lo de você. Ah, mas eu tenho medo, eu não tenho segurança, mas você precisa confiar em Deus. Aí vem a gravidez, e vem nela o quê? A melancolia, o medo, a insegurança. Não, eu não quero isso, eu não estou pronta. Quando é um espírito que não tem um passado desse, talvez o aborto ocorra e ali fica apenas um transtorno de consciência, o espírito se liberta e vai para outros caminhos, mas quando é um obsessor ferrenho, que precisava da encarnação para diminuir o próprio sofrimento e para começar, através das dependências da infância, a amar novamente aquela alma. Por isso que é um drama muito, muito complexo. E Aulus diz que as casas espíritas estão repletas destes dramas. Só que a gente não vê. Você olha a pessoa, você não vê a nuvem de vida que está atrás dela. Quando Jesus fala com aquele homem, né, que levanta lá da sepultura, e ele diz, né, nós somos legião porque somos muitos que vivemos neste corpo, nós também somos legiões. Porque é uma universalidade de existências que se expressam pela nossa própria personalidade. Se hoje estamos tranquilos, Rita, talvez estamos nos preparando para a prova. Se hoje está muito tranquilo, eu me lembro até de uma pergunta feita no Pinga Fogo ao Divaldo, né? Um jovem falando assim, eu tenho um bom emprego, tenho uma esposa que me ama, tenho os filhos, aonde que está a aprovação? E o Divaldo disse a ele assim, está na próxima curva, porque você só está se preparando para vivenciá-la, porque a aprovação vai ser quando faltar em você o que te dá segurança e paz, e você permanecer com segurança e paz. Então, a gente tem que se preparar para quando vir, não entrar em desespero, não cair em lamentações e vivenciar a doutrina espírita. Como Lívia, na frente dos leões, se entrega ao homicídio, né? A morte, não é um homicídio, é uma morte sublime, porque os cristãos eram perseguidos, sem consciência de culpa. Sabia que estava se libertando do mundo das ilusões da terra para o mundo das realidades do espaço. E, às vezes, a gente, com qualquer provação, por menor que seja, dificuldade, doença, limitação, se sente a pior pessoa do mundo. Se nós estamos a pensamentos desequilibrados, expressando doença, que é a projeção do nosso próprio mundo íntimo. Então, é uma reflexão também para nós, também para o nosso corpo mediúnico. Como é que está a nossa equipagem? De que forma que nós estamos trabalhando? Estamos recebendo? É um obsessor ferrenho? Não, é um irmão.
que sofre e que pode ter uma história tão profunda e tão comovedora como essa. Que possamos aprender para não ter que viver a mesma experiência. Então, por muito tempo, né, nos planos inferiores da vida espiritual, ela vagueou na faixa de ódio da vítima que se fez vingativo credor. E na atualidade nova da etapa de luta, tem o pensamento novelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade experimentando o assédio à distância. Observem isso. Ela tinha fragilidade emocional, tinha um processo obsessivo, mas não tinha a presença espiritual escravizando a um comportamento histérico. Então, ela já demonstrava desequilíbrio. Se nós temos em casa um quadro desse, que a gente possa pensar assim, meu Deus, o que será essa expressão? Da onde está vindo esse sofrimento? Da onde está vindo aquilo que traz uma expressão de melancolia exagerada, de depressão exagerada, de medo da vida? Há um processo por trás disso que precisa ser trabalhado. Todavia, continua Aulus, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, porque ele também destrambelhou a existência dela, fez ela matar o pai, levou ela a uma condição moral inferior e física. Então, isso aí não é um amor, isso aí foi um oportunista. Quando o inimigo, né, ele ainda coloca-se de outrora, reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa, se ele destruiu ela moralmente, de ajudar a companheira e reeducá-la, fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal. Quer dizer, chega o inimigo, ela engravida dele e opta pelo aborto. O obsessor aproveitou o ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio emocional. A partir dali acabou. A partir daquela atitude, ela piora intensamente. Sensibilizados com o quadro de... Oi. No caso, o marido dela, que é marido dela 2 vezes já, ele está arrependido e ele veio para reeducá-la, né? Eu acho que até ele que leva lá no centro, né? Ele que leva. Ele que é o espírito que realmente está mais arrependido ali do que... Embora ele tenha tido a ideia, tudo, na outra encarnação, acho que nessa encarnação dos 3 é o que está mais, vamos dizer assim, redimido. E é o que mais sofre. Porque ela, na condição de doente, ela experimenta aquela crise, mas não tem mais os parâmetros do bem-estar emocional e físico. Então, ela tem a crise, ela passa, mas não tem nem noção, e fica internada, fica sedada, fica contida, fica amarrada, volta para casa. E ele, um homem normal emocionalmente, entre aspas, né? Ele acaba sofrendo a falta da companheira, das ilusões de um matrimônio feliz. E sente por ela um compromisso de cuidar dela muito grande, porque é a consciência de culpa. Aí a gente olha e fala assim, né? Que sentimento sublime, né? Que amor. É o princípio do amor, com certeza. Mas também é uma consciência de culpa que levou ela ao buraco do qual ela está tentando sair. Então, ele também sofre. E feliz foi ele de ter encaminhado ela à casa espírita, porque ele começa a reeducá-la. Ele começa a cumprir a sua missão, que nesta vida não lhe trará felicidade conjugal. Aí a gente pode falar assim, e se ele internar ela e desposar outra? Ele adia esse compromisso, que vai retornar pior, porque ela internada não vai melhorar. O obsessor não vai encontrar caminho de se renovar. O ódio potencializa com o tempo. Na próxima encarnação, retorna tudo para ele. É jogar pedra para cima, vai cair na própria cabeça.
E tem que fazer, gente, com amor. Não adianta falar, vou fazer que é compromisso meu. Não, abraça o compromisso. Mas, meu Deus, em algum ponto, eu contribuí para que a situação se expressasse dessa forma. Dai-me lucidez. Dai-me responsabilidade. Para que eu possa aprender a amar aquilo que eu desconstruí no passado. Não é fácil. Por isso que é um sofrimento, né, de um trio. São várias pessoas sofrendo por esta questão. Fixando a atenção no esposo da vítima, vai falar justamente sobre ele, Rita, que amparava carinhosamente, Hilário considerou: com que então nosso amigo tem o seu débito a saldar com a mulher doente? Hilário olhou e falou assim: mas esse homem aí, qual que é o compromisso dele com ela? Aí Aulus fala assim: sem dúvida, com um grave entorno. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. Então, gente, olha lá. As pessoas que estão à nossa volta não estão à nossa volta sem um porquê e um para quê. Mas é o amor da minha vida. Ótimo, existem uniões onde almas que já atingiram um crédito espiritual, que já quitaram boa parte do passado, se consorciam para crescerem juntas. Mas, na maioria dos casos, marido e mulher são almas que se devem. Um empurrou o outro no abismo, um tirou a oportunidade do outro, destruiu a família, e hoje estão reconstruindo. Felizes são os casais que reconstroem com sentimento. Porque aqui ele deixa bem claro, né? No matrimônio, no lar, nas afinidades, ou no círculo de serviço, até no serviço, até no profissionalismo, nós estamos reencontrando almas. Somos procurados por nossas afinidades de modo a satisfazer os imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas resultantes de nosso deliberado contato com o mal. Aí você vai falar assim, mas eu trabalho com 100 pessoas, eu tenho compromisso com as 100? Nem sempre. Às vezes eu tenho compromisso com uma, mas acabo nessa convivência com as 100 arrumando compromisso com mais 10. E aí, na próxima encarnação, eu tenho compromisso com 10. Então, nós temos que escutar essas pessoas. Às vezes você está plantando e às vezes você está colhendo, né? Também. A gente planta e colhe ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, às vezes você tem uma oportunidade de resgatar com alguém, mas prejudica o outro. Criou o quê? Uma plantação futuro. E aí a gente não consegue se libertar de um ciclo reencarnatório infeliz, de um ciclo de vivências que não nos planifica. Aí o espírito cansa, se torna melancólico, se torna depressivo, porque ele não consegue ver uma perspectiva de crescimento. É o caso desse homem. Ele tinha para com ela agora um sentimento de proteção, de cuidar dela, e uma frustração conjugal, que é o que Aulus vai colocar aqui agora. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio, a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável, agora chamada a ajudá-la na restauração imprescindível. Aí André Luiz coloca assim, eu olhei para o penalizado cavaleiro tristonho e pensei na frustração que deveria se sentir preso. Casado com uma jovem, cheia de vida, cheia de esperança, e ter que conviver entre a internação na clínica, entre crises histéricas, entre reuniões espíritas, na tentativa que ela tivesse uma semana equilibrada, 2, 3 dias bem. E Aulus fala assim, de certo, o nosso companheiro não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventuras passionais do pretérito.
Mas o que ele encontrou? A irmã doente que o obriga a meditar e sofrer. Por questões magnéticas, ele olha para ela e revê o seu passado, a sede de sensações do casamento. Mas quando ele vai desposá-la na busca disso, ela se apresenta o quê? Doente. E isso, para ele, é uma reflexão profunda. É onde os psicólogos falam, né, que está mais para algema do que para alma gêmea, né? Com certeza absoluta, né? Você sente uma afinidade, uma atração, uma coisa fora de série, mas depois das flores vem a convivência, o comprometimento, as reflexões profundas. E feliz é aquele que pensa como espírito. Aliás, o maior desafio para os espíritas é viver no mundo material pensando como espíritos. Olhando o filho que te dá trabalho, fala assim, meu Deus, por que não me respeita? Não soube estimar o respeito nesta existência, em outra existência, não soube colocar freio nos desejos, nos limites. São reflexões profundas, que nós não dependemos de ir para o mundo espiritual sofrer para alcançar essas reflexões, nem de entrar em reunião mediúnica para pedir doutrinação para isso. Nós já podemos nos autodoutrinar através da própria reflexão de vida. Transferindo nossos interesses de estudo para este caso, comentou Hilário, ainda assim poderemos classificar a enferma a conta de médium? E Aulus diz, como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Então, Aulus já deixa aí um prognóstico, né? Não vai melhorar da noite para o dia. Ela precisa se auto-perdoar, o obsessor precisa perdoá-la, para que aí as suas ações magnéticas diminuam, ela alcance novamente um certo equilíbrio orgânico, com tratamento médico, para facultar-lhe novamente a maternidade e ela recebê-lo nos braços. Só reorganizando esse quadro social é que terá, né, essa família, esses espíritos, condições de caminhar novamente no rumo da felicidade. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, ela purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para, grifem isso, né? A criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, porque as suas comunicações serão sempre exclusivas para a sua libertação obsessiva. Ela não presta nenhum auxílio à espiritualidade, nem ao grupo. É alguém que trabalha pela libertação de si próprio. Então, o seu compromisso mediúnico nesse grupo, além de levar o grupo a reflexões e paciência, ela é também um instrumento, né, que gera no grupo todo um carinho para com ela, boa vontade, a doutrinação é importante, as conversações elevadas, para que ela possa mudar padrões mentais, paradigmas de vida. Só assim vai conseguir se libertar. Sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo de auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Naturalmente, porém, diz André Luiz, né? Mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil. E Aulus fala de modo algum. Acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Então, a presença dos dois inspira em qualquer um paciência. Imaginemos nós, quando vem aquele pessoal difícil na casa espírita, que sabe que vai nos ocupar, que sabe que vai querer conversar, que cobra a nossa atenção,
meu Deus do céu, enviem meus obsessores. Não, enviem pessoas que precisam da nossa atenção, que estão desenvolvendo em nós paciência, que estão desenvolvendo em nós boa vontade. A visão deve ser essa. Porque se você olhar e falar assim, meu Deus, ela só vem aqui para entrar nessa crise, para fazer um transtorno danado, não produz nada, não melhora a qualidade do nosso trabalho. Não é isso. Ela vem aqui porque, com certeza, nós também temos compromisso com ela. E enquanto nós estivermos aqui, estaremos trabalhando com ela e adestrando em nós, né, como ele coloca aqui, né, sermos com a qualidade de semeadores da luz. Além disso, continua Aulos, o impacto da doutrinação não é perdido. Uma palavra de perdão, uma palavra de reflexão, uma palavra de mudança de atitude que ela absorve, pode trazer a ela benefícios. Noite a noite, diz Aulos, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, que é a leitura do Evangelho, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. Por isso que é importante a gente estar no contato com o Evangelho de Jesus. Imagina a gente vai na reunião pública durante 40 anos. E se a gente fala assim, mas eu não mudei nada nesses 40 anos. Conversa fiada. Nós mudamos, sim. Talvez as mudanças sejam bem pequenas, bem sutis, mas alguns pontos a gente começa a ceder. Em alguns pontos a gente amplia a nossa visão. A gente passa a conceber e a aceitar uma série de situações que até então não aceitávamos. É o que ele diz aqui, noite a noite, reunião a reunião, contato com o Evangelho. Uma hora o obsessor sente, fala, eu preciso de mudar, eu também preciso aceitar, e ela, meu Deus, eu quero agora uma nova oportunidade, me conceda essa oportunidade. Aos poucos vão se reajustando. Aí ele coloca, o perseguidor compreenderá a necessidade do perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso. Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos do trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio. O termo é de Aulos, tá? Passado sombrio para servir no presente à causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhe é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve a retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino diligente chamava-nos a cooperar em outros setores. É um capítulo muito profundo, esse capítulo do sonambulismo torturado. Nós não temos noção do nosso passado. Nós não temos noção do nosso mundo íntimo, daquilo que já vivemos. Isso dorme no nosso inconsciente e expressa em nós através da personalidade. Toda pessoa que expressa um certo desequilíbrio é alguém que traz transtornos de ordem maior, que precisam ser equacionados. Se essas pessoas estão ligadas à casa espírita,
a trabalhos de ordem mediúnica, são pessoas que precisam do carinho, da tolerância, do contato, do estudo do Evangelho, do contato das reuniões públicas, para que elas possam renovar valores, melhorando a sua conexão com a espiritualidade. Os próprios obsessores só serão afastados definitivamente quando perdoarem as suas vítimas, porque eles vão entender que a ação que fizeram contra eles também não é uma ação gratuita. Em algum lugar, eles também geraram algum tipo de mal que hoje se exprime através da própria lei. No livro Entre a Terra e o Céu, há uma conversa muito interessante entre o mesmo espírito, Hilário, e o assistente Clarencio, o ministro Clarencio. E Clarencio diz sobre o poder da vontade, quando ele diz que uma semente que rompe a sua crisálida, a terra, e cresce em direção à luz, é um ser que quis vencer as suas limitações. Hilário, que é muito iniciante no entendimento espírita, faz uma pergunta interessante a Clarence. Ele diz: se a semente teve uma vontade, se ela quis romper, quem que atende à sua vontade? E Clarencio responde, no auge da sua inteligência: a lei. Nada foge à lei divina. Se em algum lugar das minhas várias, diversas, centenas ou até mais existências, nós desrespeitamos a lei, nós ainda precisaremos pagar a dívida. Quando Jesus fala, ninguém sai desse mundo sem pagar centil por centil do que deve, nós não podemos nos perder em pensamento: eu devo dever muito. Eu não quero nem saber se eu devo muito, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É a palavra do Paulo, apóstolo. A ação no bem diminui as nossas dívidas. O trabalho constante, a renovação, as ideias novas trarão em nós a paz que um dia será a conquista íntima de cada um de nós. Na próxima semana, nós vamos começar a estudar um novo fenômeno. Saímos dos transtornos, foi para nós aí algumas semanas de reflexões e voltamos ao foco da mediunidade em médiuns em condição de trabalho. Nós vamos estudar o desdobramento mediúnico, e dessa vez mediúnico, não um desdobramento anímico, porque ele é provocado pelos espíritos. Um médium que tem uma particularidade mediúnica muito interessante. E nessa particularidade que ele tem, ele consegue afastar-se do corpo físico, excursionar pela espiritualidade, custodiado por mais alguns companheiros, visitando os espíritos e transmitindo através do cordão fluídico ao corpo físico, como se estivesse numa estação radiofônica, onde de longe ele fala e o corpo físico repete. Nós vamos tentar entender, na visão de André Luiz, de Hilário e de Aulus, todas as particularidades desse fenômeno, que é muito profundo e muito interessante o capítulo, porque há desdobramento do corpo astral, do duplo etérico, das questões que eles encaravam como algo assim fora da realidade, o comportamento do médium fora do corpo físico. Por que é um desdobramento mediúnico e não é um desdobramento natural, como nós temos no momento do sono? Então, é algo muito interessante. Quem puder já ir lendo, ir buscando esclarecimento, porque eu confesso que hoje eu já estava estudando esse capítulo. Eu devo ter lido uma parte ali pelo menos umas 10 vezes para tentar entender a visão deles, que é muito maior do que a nossa. Você vai explicar para nós, tá? Eu também já li, é difícil. Duplo etérico, que ele sai, mas sai demais, o instrutor vai tirar um pouquinho, Dá para entender, mas eu não... O fluido vital. É muito interessante essa parte, E ele ainda vai... corpo mental, corpo astral, corpo búdico, vão tentar, assim,
entrar um pouquinho nessa área que não está na codificação. Allan Kardec não adentrou essa parte, não que ela não exista, mas ele estava preocupado com a codificação de uma doutrina. As particularidades ele deixou para que as obras subsidiárias, principalmente uma obra de um médium excepcional como Francisco Cândido Xavier e de um espírito com uma análise profunda como André Luiz, pudesse trabalhar para a gente tentar entender um pouco mais sobre tudo isso. Tem uns vídeos da Ibis, chama, já viu? Que Não. explica bem, chama Ibis. 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 Se eu achar na internet, eu coloco para vocês. Eles têm uns vídeos bem legais que explica saindo, voltando, sabe? Todas as camadas. É bem legal. Se eu conseguir achar, eu vou passar para um grupo para vocês. O próprio budismo estuda, né, projeções de 7 corpos. E é em torno disso mesmo que se aplica esse desdobramento. Mas é assunto para a próxima semana, o nosso próximo domingo, para a gente iniciar aí mais uma semana de estudos e reflexões. Então, nós vamos agradecer a Deus, né, por este momento, por esta reflexão, pedindo aos nossos irmãos espirituais que nos abençoe, que nos proteja essa semana, que nos dê tranquilidade, que possamos, Senhor, como conversamos lá no início, tentar aprender o máximo possível do que é importante para nós esse momento que estamos vivendo de isolamento social, de doença, de mortes, de pessoas em sofrimento, em dificuldade. É um momento difícil, sim, Senhor, mas é um momento para surgir valores, que possamos buscar esses valores esquecidos na alma, fazendo com que eles cresçam, para que possamos também crescer espiritualmente, em busca de valores mais altos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.